Tudo bem, pessoal? Eu sou o Guilherme de Jesus, estou aqui com o professor João Marcelo, da UFRJ, professor de hepatologia, e hoje a gente vai falar sobre hepatopatias na gestação, né? Vamos falar sobre obstetrícia hoje. Tudo bom, João? Tudo bem, bom estar aqui com vocês. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom, então, primeira coisa, né, para o obstetra, o que vai chamar a atenção, o que vai ser o alerta para a gente pensar que essa paciente pode ter um problema no fígado? Legal, Guilherme. Olha, a gente pode separar as doenças hepáticas na gestação em dois grandes grupos, tá? Então, as doenças que já existem e a mulher, porventura, engravida. Então, doença hepática gordurosa, hepatite B, hepatite C, as doenças autoimunes do fígado, hepatite autoimune, colangite biliar primária, e aí essa mulher engravida. Em geral, essa paciente não é tanto problema porque ela já vem num acompanhamento prévio. Ela já tem um hepatologista acompanhando e aí o hepatologista vai bater uma bola com o obstetra para ajudar no manejo durante a gestação. O grande problema que a gente tem que ficar atento, e foi a tua pergunta, são as hepatopatias que surgem na gestação. Então, são mulheres que têm um fígado saudável e que, por alguma questão obstétrica, desenvolvem doenças do fígado. E aí, classicamente, o aumento das enzimas hepáticas, icterícia e uma dicasinha especial para uma doença que a gente vai falar, que é o prurido. A mulher que começa a desenvolver prurido, a gente tem que pensar, e aí já dando spoiler, na colestase intrahepática da gestação. Não, exatamente. Então, né, a gente tem que pensar nessa manifestação laboratorial, mas a clínica também do prurido, uma paciente que abre icterícia, que não é muito comum, mas também lembrar de náuseas e vômitos, que a gente também vai falar do fígado gorduroso, que às vezes é a manifestação de abertura da doença. Então, isso tudo tem que dar um alerta e muitas vezes vale a pena pelo menos solicitar uma avaliação de um hepatograma, né, uma transaminase, para pelo menos fazer um rastreamento inicial para essas patologias. E aí, eu acho que a gente poderia abordar aqui, preferencialmente, essas que são exclusivas da gestação, né? A colestase e o fígado gorduroso. Começando pela colestase. O que seria essa colestase intrahepática da gestação? Então, a gente sabe hoje que por questões genéticas e também hormonais e até por fatores ambientais, algumas mulheres durante a gestação desenvolvem anormalidades biliares que levam a uma colestase. Em geral, isso acontece lá pelo segundo, terceiro trimestre, então é uma doença que se desenvolve mais no final da gestação e a gente vai perceber pelo sintoma cardinal, que é o prurido. A mulher começa a queixar de prurido, podem ter padrões, um padrão ascendente, mas no geral a gente vê na prática, a mulher começa a falar que está com prurido, a gente vai ao laboratório e a gente vê que essa mulher ela tem aumento de enzimas hepáticas e ela pode ter aumento de bilirrubina também. A fosfatase alcalina, que é uma enzima que ajuda muito a gente nas mulheres não grávidas, na gravidez ela não ajuda, porque ela já está aumentada pela fosfatase alcalina placentária. E a gama-GT, que é uma irmã dela, muitas vezes na colestase intrahepática ela está normal. Então, essa é uma pegadinha. E aí a gente vai ver essa alteração laboratorial e a gente precisa ir mais a fundo no diagnóstico, que é dosando os ácidos biliares no sangue. Não é um exame fácil de fazer, os laboratórios demoram muito. É um exame caro, não é qualquer laboratório que tem. Não tem cobertura do plano muitas vezes, mas é fundamental, porque é a dosagem de ácido biliar que vai marcar o desenvolvimento da colestase e, inclusive, o prognóstico. Quanto mais alto o ácido biliar, maior a chance de parto prematuro, de complicações. Só um detalhezinho, é muito importante nessa história toda ter um exame de imagem, porque às vezes a gente acha que o paciente tem prurido, tem aumento de bilirrubina, que é uma colestase intrahepática de gestação, mas pode ser um cálculo biliar, uma obstrução biliar. Então, um exame de imagem bem feito, um bom ultrassom de fígado, é muito importante essa história. Pois é, e é importante, né, que você mencionou desses exames, então a gente vai pedir lá as transaminases, pode ter bilirrubina aumentada, mas pode ser que o paciente tenha tudo normal, também é uma pegadinha que muita gente se enrola assim, mas a paciente não tem colestase porque os exames são normais. Inclusive até o próprio ácido biliar pode vir baixo, isso não exclui a doença. É um diagnóstico predominantemente clínico, a gente usa o ácido biliar como subsídio, né? Quando ele está aumentado com a clínica, ele é indiscutível, mas ela pode ter tudo normal, que inclusive são os quadros mais brandos, né? Os quadros, como o professor João falou, com o ácido biliar muito elevado, e aí normalmente os pontos de corte seriam em torno de 40, entre 40 e 100 seriam intermediários, acima de 100 muito elevados, esses acabam sendo os quadros mais graves acima de 100. E aí entra a nossa parte, né? Os ácidos biliares acima de 100, eles estão mais associados ao óbito intraútero. Os abaixo de 30 ou 40, vai depender um pouquinho da referência, eles não têm
uma associação tão grande com natimortalidade. E aí a gente pode até ter uma conduta mais conservadora nesses casos. Então, mostra, né, se você pegar os principais guidelines hoje em dia, pelo menos da parte obstétrica, eles ditam ali o momento do parto a partir do ácido biliar. Exatamente. O ácido biliar acima de 100, existem sociedades que já sugerem que o parto seja com 36 semanas. Ou seja, a gente aceita um parto prematuro pelo risco desse bebê virar óbito. Então, 36 a 37 semanas a partir de um ácido biliar bastante elevado. E se você não tiver o ácido biliar, a recomendação de um modo geral é que você não passe muito de 38, porque você tem um risco relativo de natimortalidade muito grande. Agora, eu acho que é importante a gente lembrar também que eu já vi muito colega falando isso, apesar desse quadro até um pouco mais grave para obstetrícia, para hepatologia é tranquilo, né? Ninguém vai fazer insuficiência hepática por causa de uma colestase, né? Exatamente, é um quadro que incomoda muito, muitas vezes a mulher está com muito prurido, quando fica ictérica gera muita preocupação, mas para o fígado a gente fica esperando o obstetra definir o momento do parto, e você já explicou perfeitamente, e aí, passado isso, em geral, volta tudo ao normal. E volta muito rápido, né? Volta muito rápido. É curioso, às vezes no dia seguinte a paciente fala, já estou sentindo melhor, já estou coçando menos. Hoje em dia, Guilherme, tem uma coisa legal, que são os testes genéticos para as doenças biliares, né, colestáticas. A gente não tinha isso há alguns anos atrás e hoje em dia a gente conhece algumas mutações que podem predispor a isso, e é comum mulheres que têm colestase durante a gestação, elas acabarem tendo, às vezes já é no final da gestação, o obstetra percebe isso, já opta por fazer o parto logo, resolve aquilo, mas depois elas vêm para a gente e a gente pede os testes genéticos e a gente acha algumas mutações que justificam isso. Uhum. E, inclusive, isso tem importância tanto para a prole, para as crianças, mas também para a família. É muito comum essa mulher ela ter uma irmã que ainda não engravidou, ou ela mesmo querer engravidar de novo, porque a recorrência é alta. Muito alto. Então, a gente pode aplicar os testes genéticos. Esses testes estão cada vez mais acessíveis. Então, é uma novidade que a gente tem usado bastante. Bem legal, né? E é importante a gente sempre avisar para a paciente da recorrência, bastante elevado, como o professor João falou, e cada vez mais cedo, né? Nas outras gestações, ela às vezes vai antecipando o momento que ela abre esse quadro de prurido. Muito bom. E aí agora falando da outra doença hepática exclusiva da gravidez, né? O fígado gorduroso agudo da gestação, osteatose hepática da gestação, queria que você falasse um pouquinho sobre esse quadro clínico, como é que é essa doença. Essa aí, Guilherme, essa é muito triste. Aí já é o inverso, né? O outro é mais tranquilo, essa aí já é bem grave. Exatamente. Né? E graças a Deus a gente vê muito pouco. Uhum. Eu trabalho lá na UFRJ, como eu trabalho no HU, a gente não tem lá no Hospital Universitário parto, porque ficam na maternidade escola. Mas fora o pessoal chama a gente para ver. Graças a Deus é muito raro e muitas vezes se suspeita, não é. A esteatose aguda da gestação, ela é uma doença do final da gestação, em que a mulher começa a desenvolver aumento importante de enzimas hepáticas, e aí sim, as enzimas hepáticas elas são um bom marcador para a gente suspeitar. A gente vai à imagem, aquele fígado está bem gorduroso, e nesse caso, aí eu vou passar a bola para você, se a gente não fizer o parto, a gente tem risco, inclusive, de morte materna, né? Uhum. E também, como você falou, diferente da colestase intrahepática da gestação, em que o fígado ele passa muito bem, obrigado, na esteatose aguda da gestação, a gente pode ter quadros de insuficiência hepática e a gente ter morte materna e fetal por conta disso. Então, é preciso um alto índice de suspeição do obstetra para perceber que aquela mulher que está com náusea, que está com sintomas inespecíficos e que também apresenta, porque muitas vezes ela tem dor abdominal, mas pode não ser um sintoma muito florido, mas que ela pode estar evoluindo com um quadro ruim e poder agir para fazer o parto, que é o tratamento. Na colestase intrahepática, a gente acabou nem falando, tem um tratamento em que a gente consegue segurar, que é o uso do ácido ursodesoxicólico, mas na esteatose aguda da gestação, o tratamento é o parto. Aí eu vou passar a bola para você, que já é a tua área. Não, com certeza. Acho que o grande recado, né, que a gente tem que pensar nessa paciente com quadro, às vezes inespecífico, mas de náuseas e vômitos, uma icterícia, e aí uma icterícia por bilirrubina direta, né, e súbita. Toda essa paciente no terceiro trimestre que tem náuseas e vômitos, né, não é aquela do primeiro que a gente vai pensar em hiperêmese, a gente vai pensar lá no terceiro.
essa paciente ela deve ter uma avaliação hepática, pelo menos uma transaminase. E nesse caso, diferente da colestase, que vai ter uma transaminase ali limítrofe, no máximo 2 vezes o valor do laboratório, aqui não. Aqui a gente vai ter transaminase de 500, às vezes mais do que isso, dependendo do grau ali de agressão para esse fígado. E aí, realmente, é um quadro de insuficiência hepática aguda, né, com flapping, desorientação, um quadro clássico, né, lata clínica médica. E, infelizmente, é só o parto, né? E o parto imediato, né? A gente tem que estabilizar essa paciente. É muito comum, às vezes, elas terem ou plaquetopenia pela disfunção hepática, pode ter coagulação intravascular disseminada nos casos catastróficos. Então, tem que ser um parto em um ambiente muito bem controlado, né? E é o parto imediato. E essa aí, né, como a gente falou da colestase, a gente pode tentar chegar a 37, 38, 36. Aqui não, aqui é parto imediato, independentemente da idade estacional, porque senão realmente a gente tem um óbito da mãe, e é muito comum, muitas vezes, né, até porque muitas vezes a origem é o próprio bebê, né, por um erro enzimático, o bebê já vem a óbito ou vem a falecer logo depois. Né? A gente até pode buscar também mutações, até da mesma forma da colestase, tem mutações específicas enzimáticas para esses pacientes, mas é um quadro realmente muito catastrófico que a gente vê muito pouco. Mas não tem tratamento, né? Basicamente, estabilização clínica. Exatamente. E parto para essas pacientes. E mais importante, eu acho que o recado diagnóstico precoce, né? Ter também um alto índice de suspeição, porque aí tentar evitar que a mulher entre na insuficiência hepática para operar ela, para fazer o parto numa situação dessa. Não é fácil, não é um diagnóstico fácil. Não é um diagnóstico fácil. Também já vi alguns casos, mas são bem realmente catastróficos e se você não tiver uma suspeição muito grande, você vai se perder. Um achado muito importante, que vale sempre a pena mencionar, que é característica da hipoglicemia. Né? Pela insuficiência hepática desse paciente, você pode fazer ali um HDT da paciente, você vai ver que ela vai fazer uma hipoglicemia de repetição, que é bastante característico e vamos dizer, né, também é um cardinal ali, como você mencionou lá da colestase, em relação ao prurido, porque a gente faz um diagnóstico diferencial com a própria síndrome HELP, né, que é a da nossa parte. Porque aqui a gente tem, no fígado gorduroso, uma insuficiência hepática aguda. Então, a gente vai ter transaminase, aumento de bilirrubina direta, né, por causa da disfunção hepática, e a hipoglicemia. Já na HELP, eu vou ter hemólise, então, se é hemólise, a bilirrubina é indireta, né, mas vai ter elevação de enzimas hepáticas. Então, às vezes, o diagnóstico diferencial é difícil e também tem uma associação do fígado gorduroso com pré-eclâmpsia. Então, às vezes, a paciente também chega ali, hipertensa, pode até ter uma proteinúria. Então, fica nesse diagnóstico diferencial, às vezes, difícil. Né? Mas lembrar da hipoglicemia e da bilirrubina direta e mais os sinais de insuficiência hepática. Sim, acho que é o principal diagnóstico diferencial mesmo, com síndrome HELP, pré-eclâmpsia. E aí, volto a dizer aqui que é sempre difícil, precisa de um bom entrosamento do hepatologista com o obstetra e com toda a equipe, porque essa paciente está no CTI, está grave. Então, é um diagnóstico que é multidisciplinar e o manejo tem que ser rápido e preciso, né? E a gente não tem tratamento, né? Não tem remédio, não tem nada. A gente tem que realmente estabilizar clinicamente esse paciente para permitir que a gente faça o parto, né? Enfim, se for vaginal, menor risco, menos sangramento, mas às vezes vai demorar muito. Então, se for um parto cirúrgico, um pouco mais complicado justamente pelo maior sangramento e invasão da paciente. Né? Da parte do fígado, um outro diagnóstico diferencial que pode se impor são as hepatites agudas que podem vir a acontecer, Sim. as hepatites virais, né? Que podem vir a acontecer na gestação. É um infortúnio, né? A gente ter uma mulher grávida e desenvolver uma hepatite viral, mas pode acontecer e ela pode se manifestar exatamente dessa forma, com enzimas hepáticas muito altas. E aí uma coisa legal é que os ginecologistas, quando a mulher vai querer se preparar para gestar, eles já pedem as sorologias virais. A gente falou no outro podcast de doença hepática gordurosa que o ginecologista ele é um ator principal fazendo o diagnóstico da mulher com doença hepática gordurosa, e eu vou aqui falar que o ginecologista é um grande aliado do hepatologista no combate às hepatites virais, porque é um dos poucos especialistas que pede sorologia de hepatites virais para todas as mulheres, e isso aí é muito importante. Eu vou te falar, Guilherme, a gente está participando de um projeto de eliminação das hepatites virais da OMS, em que quase todos os países do mundo estão participando, em que a gente não é erradicar, é eliminar. Eliminar é bater metas, é diminuir a quantidade de casos novos, é tratar os diagnosticados, e a gente tem que bater nossas metas até 2030, é o pacto que nós fizemos com a OMS. E
precisa, para isso, que a gente ache as pessoas com hepatites virais crônicas e a gente vacine aquelas que são vacinadas. E aí eu vou aqui parabenizar, porque são os ginecologistas os que pedem sorologia de hepatites virais para mulheres e que vacinam. Então, por favor, qualquer um que estiver nos ouvindo, peça sorologia de hepatite A, B e C para todas as mulheres, se possível antes de engravidar, mas se não durante a gestação. E para aquelas que puderem se vacinar para hepatite A e B, a gente faça a vacinação universal. O próprio Ministério da Saúde ele tem a recomendação de sorologia, solicitar sorologia para hepatite B para todas as pacientes de forma universal, então isso até no próprio SUS. E agora, mais recentemente, e vacinar as pacientes, né, que não foram vacinadas, isso é uma recomendação do Ministério da Saúde. E mais recentemente agora ele também foi incorporado a hepatite C. Então, num pré-natal mesmo do SUS, da unidade básica, isso faz parte do pré-natal, então realmente é muito importante. E a ideia, né, nesse caso, não é uma doença que a gente espera que vá acontecer na gravidez. É realmente acesso ao sistema de saúde naquele momento para a gente fazer um rastreamento na saúde pública e identificar os pacientes que têm ali o seu benefício num tratamento diferenciado. Perfeito. E a gente tem teste rápido para hepatite B e C em todas as unidades básicas, nas clínicas da família, e são subutilizados, sabia, Guilherme? Então, a gente tem campanhas do Ministério da Saúde para que se peça mais testagem, porque só assim a gente vai bater a meta da OMS de eliminar as hepatites virais. Maravilha. Professor João, muito obrigado mais uma vez pela participação. Feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês também que participaram. Um abraço, até a próxima.